Eu vou. Cadê? Graça e paz, bom dia. Bom dia, menina Jennifer, tudo bem? Você pode me dizer como é que tá o som? Se tá bem, se tá dando para ouvir? Bom dia. Bom dia, Mércia. Tá dando pra ouvir? O som tá bom? Mais uma segunda, mais uma manhã com Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que nós temos em juntas meditar numa palavra e receber dele, que é a nossa fonte, que é daquilo que nós precisamos, pois ele é digno de tudo, assim como esse louvor diz. Vem de ti, e tudo é para ti, tu é glória. Sim, papai, tu é agora, teu louvor. E os anjos se prostram aos teus pés. Os anjos fios rendem suas coroas ao Cordeiro. A ele cantam. Glória a Deus, glória a Deus. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Obrigada, Jesus. E tudo. Graça e paz, Dani. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Nós vamos dar início, né? Como tudo na vida, quando nós estamos em Cristo, tudo que nós começamos, nós precisamos começar ligando com Ele. Papai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Sabemos, ó Deus querido, que em nós não há capacidade. Nós, humanos, não, mas no Senhor. O Senhor sendo a nossa fonte, de nós pode jorrar água viva. Papai querido, que nessa manhã, essa palavra o qual o Senhor partilhou no meu coração, alcance o coração de cada pessoa que entrar nessa live. Porque a palavra é sua, e eu sei, porque a tua palavra, Isaías, garante que a sua palavra não volta vazia.
Então, papai querido, alcança cada coração nessa manhã. Alcança cada mente. Leva preso, cativo, Senhor Jesus, a tua obediência, ao teu senhorio. Trazendo entendimento, papai querido. Trazendo o desejo de entender, compreender, viver e praticar, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado de instrução. Porque é para esse tempo, Senhor Jesus, é para esse tempo a preparação da noiva. Porque o Senhor está voltando e anseia nos encontrar vestidas, adornadas, ansiando pela volta do noivo. Amém? Aleluia! Vamos abrir a nossa Bíblia numa palavra muito conhecida que está em João 4, que fala sobre a samaritana. Essa palavra, ela fala comigo e fala de novo, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A gente vai ler alguns versículos. João 4. Jesus conversa com uma samaritana. A maioria de vocês já conhece essa passagem, sabe que Jesus, ele precisava passar, ele disse que seria necessário, voltando da Judéia, voltando para Galiléia, ele disse que era necessário passar por Samaria. E assim, chegando em Samaria, ele para diante de um poço. Isso por volta do meio-dia. E nisso veio a mulher samaritana, no João 7 fala. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus que lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, Senhor, não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do que ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me depressa essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Amém? Você querer que essa palavra é uma palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã? Papai, a sua palavra foi lida. Então nós já damos liberdade ao teu Espírito Santo para que fale através de mim, que o Senhor alcance cada coração, na medida do entendimento que cada um entregar nessa manhã. Essa palavra, ela vem ecoando no meu coração desde essa direção que o Senhor me deu, ela está ecoando no meu coração desde uma ministração que eu fui na comunidade junto com o Marcelo, e ele ministrou algo a respeito disso. E desde então o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito disso. Porque a samaritana,
Ela tinha vários problemas e por isso ela se escondia, indo buscar ao meio-dia água. Ela não queria encontrar com pessoas. Primeiro porque ela não queria ser julgada e apontada, e depois porque ela reconhecia onde estavam as suas falhas. E ali, no poço, ela encontrou a fonte. E isso ecoou no meu coração porque nós estamos indo sempre a poços e não a fonte. Nós temos a oportunidade de estar na fonte, a fonte que nos sacia por completo. Nós estamos se sentindo bem só com a fonte, só com o poço. São coisas momentâneas, assim como a mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus pergunta para ela, e o seu marido? Vai e traga o seu marido. E ela já tinha tido 5. E o que ela estava agora não era dela. Porque ela estava buscando em emoções e pessoas a cura daquilo que ela tinha dentro dela. De repente, a gente pode cogitar que de repente a família dela, ela tinha traumas familiares, de repente foi rejeitada, de repente foi abandonada, julgada. E aí, assim como ela, nós estamos buscando no poço, nas coisas que são prazerosas momentaneamente. E pasmem, o Senhor, Ele ministrou no meu coração que nós estamos fazendo isso dentro da igreja. Quando nós buscamos coisas que são para nós. Ontem o pastor ministrando a palavra e ele falou algo que é o que tem ecoado no meu coração. Você vai na igreja para cultuar o Senhor, mas na verdade você vai receber. O culto não é a fonte. O culto é o poço. É onde vai te trazer mais vontade de beber dessa água. Porque se essa mulher ela não tivesse ido até o poço, ela não teria dito, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. É isso que o culto precisa fazer em nós. Ele precisa nos dar essa sede, essa vontade de beber dessa água que a gente não tenha mais sede. E o que me despertou nessa palavra foi que quando Jesus perguntou para ela, disse para ela, vai, chame o seu marido e volte. Ela já ansiando por essa água viva, ela não mentiu, ela não se vitimizou. Ela foi com verdade para o Senhor e disse, não tenho marido. E nós não temos tido essa coragem que a samaritana teve, de dizer a verdade da vida, da alma dela. O Senhor tem ministrado no meu coração que a gente não tem conseguido ir com verdade no Senhor. Porque a gente aprendeu a caminhar, a gente tem caminhado. Aprendeu a ir para a igreja e aprendeu a caminhar. Mas não aprendeu a usufruir da fonte de água viva que é o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem uma água viva, a vida dele jorra dentro de você. Amém? A vida do Senhor jorra dentro de você? E se ela jorra dentro de você e de mim, a vida do Senhor, ela nos traz esperança, nos traz expectativa, nos dá um ânimo novo a cada amanhecer. Não importa a luta, a batalha, a dificuldade que nós estamos enfrentando,
Essa fonte, ela está em movimento. Enquanto ela se movimenta, ela gera vida dentro de nós. Ela gera esperança, expectativa, confiança. Porque o reino de Deus, Jesus, ele diz assim, se nós se você pode crer, você vai ver a glória do Senhor. Você tem crido? Você tem crido que essa fonte de água viva jorra dentro de você? Se de repente hoje você se encontra de uma maneira onde o poço tem sido o encontro mais rápido para você, você tem sofrido por não encontrar a verdade que tem te impedido de beber dessa água viva. O que libera essa fonte de água viva para mim e para você é a verdade. Jesus também diz, conhecereis a verdade vos libertará. E muitas vezes nós não reconhecemos a verdade que está dentro de nós. Aquilo que tem nos paralisado. A gente olha para o poço, vai até ele porque é mais rápido, é mais fácil. E o dia que eu estava meditando nessa palavra foi uma coisa engraçada, porque veio muito forte assim no meu coração. Quando você vai no poço, quando você precisa do poço, você vai tirar uma quantidade de água. Mas essa água nunca vai ser suficiente para matar a sua sede por completo. Porque você vai ter que tirar de novo. Você vai ter que tirar de novo, de novo e de novo. Mas quando você está diante de uma fonte, você vai beber até se saciar. E é isso que o Senhor tem querido fazer na minha e na sua vida. Ele tem ansiado pelo tempo que Ele vai ser a nossa única fonte. Fonte não só para matar a nossa sede, mas para fazer de nós uma fonte de água viva na vida de outras pessoas. Em Apocalipse 2:5, vou fazer uma ligação com essa palavra para que você entenda o que o Senhor ministrou no meu coração. Apocalipse 2. Diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Amém? O que essa palavra tem a ver com a samaritana? A samaritana, ela também perseverou. Ela ia todos os dias no poço buscar água. Ela suportou o sofrimento, as acusações e continuou indo até o poço. E o anjo diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu quem eles eram, que eles eram impostores. O Senhor disse assim para mim: não fazer o errado não significa que você está fazendo o certo. Ela estava matando a sede dela, indo ao poço todos os dias, buscando água para matar a sua sede. E assim como essa carta do anjo a Éfeso, para a igreja de Éfeso, a igreja ela estava fazendo certo, ela não estava aceitando o que era errado. Ela tem suportado o sofrimento por amor ao nome do Senhor. Mas ela abandonou o primeiro amor. Ela abandonou a fonte. O que eu entendo com isso? Eu entendo que quando a gente
ama, quando a gente está no primeiro amor, a gente tem prazer em estar com a pessoa que a gente ama. Quando a gente está apaixonado, a gente não vê a hora, conta os minutos para ouvir a voz da pessoa. A gente conta os dias para estar com ele. E é isso que o Senhor tem ansiado de mim, de você. Os dias, eles têm tentado nos roubar daquilo que é importante, daquilo que é primícia para mim e para você, o Senhor. E se o culto é poço, se as nossas reuniões são poço para nos dar a sede, como que a gente alcança essa fonte? Você consegue me responder? Como que você acessa essa fonte que vai fazer fluir de você água viva? Intimidade. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O que você fazia antes que você não tem conseguido fazer agora, por amor ao Senhor? De que maneira que você se colocava diante da presença dele que você não tem conseguido colocar hoje? Eu quero te convidar nessa manhã a pedir para que, assim como o salmista disse, passe diante de mim, Senhor, as minhas iniquidades para que eu me arrependa. E você sabe o que é bem triste? Que tem muitas coisas que nem são pecados. São dores, feridas, são máscaras que nós colocamos diante do Senhor, porque a religião nos levou e nos ensinou a isso. Quantas pessoas que têm traumas lá da infância, têm dores, têm a alma marcada por traumas, dores que sofreu, mas colocou um band-aid em cima e continuou caminhando. E hoje sofre com dores, com tristezas, com desânimo. E não consegue entender por que não consegue acessar essa fonte de água viva por completo. Em Jeremias 2,13, o Senhor diz assim: porque o meu povo fez duas maldades a mim. Deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Quando nós não conseguimos fazer como a samaritana e lançar diante do Senhor a nossa verdade, sem medo, sem julgamento, só com a certeza que Ele é a fonte que eu preciso, nós não vamos conseguir reter essa água viva. Porque são cisternas que nós mesmos estamos cavando. Porque o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. São coisas que nós estamos fazendo com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio entendimento. E quando nós fazemos isso, a água que o Senhor derrama sobre nós, ela se perde. É como um vaso quebrado. Você coloca o óleo, você coloca o azeite, você enche, o Senhor vem e enche com a água viva dele, te faz ter sede, mas você não consegue reter essa água que vai te trazer vida, restauração, cura e libertação por completo. Porque só a verdade nos ajuda a acessar esse lugar de fonte de água viva no Senhor. Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra as impurezas. Naquele dia, e eu quero declarar que esse é o dia que tem uma fonte aberta
para minha e para sua casa, para minha, para sua história, para minha e a sua vida. E que toda a impureza, todo o medo que nós temos de acessar essas verdades dentro de nós, porque muitas vezes esses lugares eles não dizem respeito só a mim, mas diz respeito à minha família, à minha história, e eu não quero voltar naquele lugar e acessar os lugares que trouxeram dores. Quando a samaritana ela fala que ela teve 5 maridos, imagine a vergonha que ela deve ter sentido em dizer pro Messias: já tive 5 maridos e esse 6º nem é meu. Voltando em João 4, no 19 diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde eu devo adorar. Olha que interessante, porque ela era samaritana, mas ela sabia sobre adoração. E ela tinha desejo em saber. Ela queria saber como que ela faria para adorar em verdade. Porque uns dizem que você deve adorar lá, outros dizem que você deve adorar aqui. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E muitas vezes nós estamos como o samaritano, adorando sem conhecer, sem usufruir da fonte verdadeira. Nós estamos adorando porque a gente tem ouvido falar. A gente tem adorado porque alguém tem dito que a gente precisa fazer. Mas quando a gente acessar essa fonte de verdade, a gente não vai ser mais liderado pelas pontes que nos saciam a sede. A gente vai ser liderado pelo próprio Espírito Santo, que vai te trazer a convicção que a adoração está dentro de você. Você foi criado para adorar. Às vezes a gente fica preocupado, pensando tantas vezes: qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Quando na verdade o nosso chamado está muito claro aqui. No 23 assim: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses adoradores é o que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No entanto, está chegando a hora, e de fato ela já chegou. Essa é a hora em que os verdadeiros adoradores, se ele procura verdadeiros é porque tem falsos. Você já parou para pensar quantas vezes eu e você não temos conseguido ser esses verdadeiros adoradores? Porque a gente não crê o suficiente que a gente já tem tudo. A gente está procurando uma salvação, uma libertação, uma cura, uma mudança de vida. Quando na verdade, em Romanos, o Senhor, através de Paulo, já nos diz: nós já somos mais que vencedores. O que a gente precisa é dele, é da presença dele. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração não é um momento. Adoração é um estilo de vida.
E mais uma vez o Senhor diz que o adore em espírito e em verdade. Se você não consegue rasgar o seu coração e dizer as verdades que existem aí dentro, como que você está adorando em verdade? Como você está dando a verdadeira adoração para o Senhor? Vou dizer para vocês o que o Senhor ministrou no meu coração. Tem mulheres, homens, pessoas que já têm família ou estão tentando construir as suas, que estão cheias de marcas lá de trás, mas acham que se assumirem que aquilo ali feriu, que aquilo ali ainda dói, vai trazer uma dúvida sobre o que eles são agora, ou sobre o amor que eles depositaram sobre pessoas e sobre o Senhor. Mas chegou a hora, e essa é a hora. É necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade. Que você consiga nessa manhã colocar diante do Senhor essa verdade, que você venha encontrar liberdade para essa verdade no Senhor. É sobre a sua paternidade. Sua paternidade não foi da maneira que você precisava, do que você esperava. Você foi rejeitado, não se sentiu amado, você viu coisas que te feriu, que te traumatizou. Vai para o Senhor nesse momento e diz para Ele que você quer ir nessa fonte e hoje você quer entregar essas dores para Ele. Você não quer mais continuar cavando com as suas forças cisternas, aonde não tem segurada a água viva, que cura, que liberta, que restaura e transforma as nossas vidas. Que você e eu nessa manhã consigamos liberar as verdades escondidas dentro de nós. Já faz um tempo que o Senhor tem falado que nós estamos usando máscaras, capa e armadura. Máscaras porque a gente aprendeu a dizer que está tudo bem, quando na verdade não está. É lógico que a gente não vai sair rasgando o nosso coração para qualquer pessoa. É lógico. Mas a gente não pode continuar fingindo para a gente mesmo e para Deus que está tudo bem. Porque a gente colocou a máscara e disse tanto tempo para as pessoas que estavam tudo bem. E a gente continua caminhando com essa mentira. Não, tá tudo bem, tudo bem. Aí a gente ainda usa a palavra como muleta. Quando a gente lê a Bíblia e a mulher diz que vai tudo bem, o filho está morto em casa e ela diz vai tudo bem. E aí a gente acha que a gente tem que mentir e dizer vai tudo bem. Mas o Senhor não nos instrui isso. O Senhor diz que a verdade nos liberta. A verdade nos cura. Ela sabia exatamente onde ela iria. E eu posso acreditar que ela tinha convicção no coração dela, que ela chegaria até o profeta. E o profeta, em nome do Senhor, resolveria o problema. Agora, quantos de nós estamos indo sem a convicção de que o problema realmente vai ser solucionado? Quantas de nós estamos colocando a capa de que nós somos coitados, achando que nós precisamos pedir, pedir, pedir. Sim, a palavra diz pedir, pedir e dar-se-vos-á. Mas pedir sem a convicção que vai receber é tempo perdido. Quantos de nós estamos com uma armadura
Porque nós somos soldados, sim. A palavra diz: revesti-vos de toda a armadura dos céus. Mas quantos de nós estamos exatamente como Naamã, cheio de feridas por baixo, e colocando uma armadura e indo guerrear, continuando caminhando, enfrentando batalhas. Mas quando tira essa armadura, quando você se encontra sozinho, você e Deus, apesar de você não conseguir ir para Ele e dizer aonde dói em verdade, porque quando a gente vai para o poço, a gente quer uma coisa rápida. A gente quer saciar a nossa sede naquele momento. Então a gente vai lá e fala assim: Deus, eu tô triste. Eu tô triste, eu preciso da sua alegria. E o Senhor está dizendo: eu não quero curar esse momento de tristeza. Eu quero curar o motivo da sua tristeza. O mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele já venceu o mundo por mim e por você. Então, para que continuar se escondendo de quem você realmente é e o que você realmente carrega? Sendo que, na verdade, o que o Senhor espera é ser a fonte de vida para mim e para você. Que nessa manhã você entenda que o Senhor, Ele já tem a adoração verdadeira e plena no céu. Ele me dá e te dá a oportunidade de adorá-lo aqui na terra. E isso deveria ser um privilégio para mim e para você. É interessante você pensar que o Deus, o Criador de tudo, o dono do ouro e da prata, o dono de tudo que existe na terra, te dá a oportunidade de se achegar a Ele. E quantas vezes nós estamos querendo nos achegar a pessoas, a lugares, acessar corações que reconheçam em nós um valor, sendo que, na verdade, o nosso valor já foi dado naquela cruz. O meu valor e o seu valor é sangue. Não tem preço mais alto que esse. E por nós não entendermos a verdadeira expressão do amor, a gente está se escondendo. Pare e pense agora. Não sei se você, quem vai ver, se é casada, se tem namorado, se tem filho. Mas quando você olha para alguém que você ama e que você sente correspondido, você baixa a guarda. Você fala de coisas que você nunca falou para ninguém. Será que a gente está amando o Senhor assim, a ponto de abaixar a nossa guarda e dizer as verdades do nosso coração? Mostrar as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas dores e até as nossas desilusões, os nossos medos? Ou a gente vai sempre com meias palavras? E na hora que eu estava indo para o trabalho, eu fiquei pensando, né? Essa conversa da samaritana com Jesus, ela é uma oração. Porque uma oração é você conversar com Deus. E ela estava conversando com Deus Filho aqui na terra, encarnado. Mas era Deus. E eu posso pontuar para você que ela foi com verdades, com questionamentos. E ela teve aquilo que ela queria. Ou melhor, ela teve além do que ela queria. Ela teve aquilo que ela precisava. Porque ela foi sem peso. Ela foi em verdade. E às vezes é isso que tem nos faltado. Perguntar para o Senhor: Senhor, é assim? É desse jeito que precisa ser? Porque a gente
Aprendeu que o Senhor, Ele é um Deus alto, sublime, santo. E Ele é tudo isso. Mas Ele não é inacessível. Pelo contrário, pelo contrário. Ele quer ser acessado por mim e por você. E por muitas vezes a gente não consegue dizer essas verdades, porque por Ele ser tão santo, tão perfeito, às vezes a gente pensa que Ele não vai entender o que a gente está pensando e aquilo que a gente está sentindo. Mas a palavra diz que Ele conhece a intenção do meu e do seu coração. Quando a gente leu lá em Apocalipse, o Senhor, Ele conhecia as obras, sabia a intenção da igreja de Éfeso, de não aceitar aquilo que era errado. Mas eu quero repetir para você uma frase que o Senhor ecoou no meu coração, no sábado de consagração. Não fazer o errado não significa que a gente está fazendo certo. Porque a igreja, ela não aceitava o errado, mas ela saiu de onde ela precisava estar. Ela saiu de onde ela precisava estar, que é o verdadeiro amor, que é o primeiro amor. O primeiro amor, ele te leva a confiar sem medo. Ele te leva a desejar e ansiar estar na presença dele. E lá ele diz, arrependa-se. E hoje diz a igreja, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Eu entendo que quando fala de obras ali, está falando muito mais das obras dentro de nós do que as obras aqui fora, do que coisas que nós podemos fazer pela igreja, pelo corpo de Cristo, quando na verdade nós só vamos jorrar quando nós voltarmos a praticar e fazer as coisas do início dentro de nós. Não adianta a gente continuar indo para o poço sem a vontade verdadeira de ter a nossa sede saciada. Você tem sede de quê? Hoje, segunda-feira, dia 22 de maio, 9 e pouquinho da manhã. Qual é a sua sede? Qual é o poço que você tem ido? Que tem impedido você de beber dessa água viva que vai fluir dentro de você. E vou fazer algumas perguntas que o Espírito Santo me fez. Se o Senhor, Ele tem sido a minha fonte de água viva, as minhas palavras são de vida? Se o Senhor tem sido a minha fonte, as minhas palavras são de paz? Se o Senhor tem sido a minha fonte, a minha alegria está nas circunstâncias? Se o Senhor tem sido a minha fonte, por que eu tenho perdido a paciência? O Senhor tem sido a minha fonte, porque eu tenho sentido tão fraca, tão fragilizada. Se o Senhor tem sido a minha fonte, por que eu não me sinto saciada? Por que eu não me sinto saciada? No sábado, o Senhor, Ele falou algumas coisas no meu coração e eu quero compartilhar com vocês.
Uma delas é não fazer o errado não significa estar fazendo o certo, como eu já disse. Estamos presos em prisões que aparentemente não há saída e nem oportunidade e possibilidade de sair e de ganhar liberdade. Porque existem prisões que precisamos crescer para sair. Quando crescemos, rompemos as grades, pois precisamos crescer de dentro para fora. Em Apocalipse também diz que o Senhor está à porta e bate. E se você e eu ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará e ceará comigo e com você. Porque essas algumas prisões que nós estamos presos e que aparentemente não tem saída e nem possibilidade de sermos libertos, é porque nós precisamos abrir essa porta. Não tem porta por fora. Não tem como acessar por fora, só por dentro. E só a maturidade, só o desejo de crescer nos faz abrir essa porta. E quando a gente abre essa porta, quando a gente abre a porta da nossa casa, a gente mostra as imperfeições que nela existem. Você consegue dizer para o Senhor do que você teme? Você consegue dizer para o Senhor, se o Senhor puder, se você pudesse responder 3 perguntas, se eu pudesse fazer 3 perguntas para você, 3 lembranças tristes que você carrega, seja na sua infância, na sua adolescência, seja agora. Você consegue enumerar elas? E se eu perguntar, fazer a mesma pergunta, mas agora 3 coisas boas? A palavra diz assim, que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E se nós não estamos indo nós só estamos indo no poço e não na fonte, a nossa esperança, ela não é duradoura. Eu tenho esperança hoje, enquanto eu estou aqui ouvindo uma palavra. Até a hora do almoço eu estou confiando nessa palavra. Uma circunstância muda, não acontece do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava, do jeito que eu planejei que acontecesse. Eu me frustro e perdi a esperança. A nossa fonte é de vida eterna. A nossa fonte, ela não é momentânea. Por isso ela precisa ser constante. Ela precisa ser constante. Não importa se a sua fé é grande ou pequena, porque nós somos humanos e algumas vezes nós oscilamos, temos fé para matar gigante, mas outras vezes nós corremos e nos enfiamos na caverna, assim como Elias fez. Mas ela precisa ser constante. Ela precisa ter ali. Não, ela precisa estar ali, não importa o tamanho dela, mas ela precisa estar ali. Porque uma fé pequena, ela pode fazer coisas grandes, se ela for constante. Que nessa manhã, eu e você possamos olhar para o Senhor e dizer: Pai, eu não quero mais o poço. Eu quero a fonte. Eu quero a fonte. Eu quero o Senhor. Eu quero acessar o Senhor. Eu quero beber do Senhor. Eu não quero mais me contentar com aquilo que as pessoas trazem a seu respeito. Eu quero ouvir de Ti. É tão sério esse negócio de fonte e poço, que é assim, ó, você ouve uma palavra, e ela, nossa, você fala, uau, é isso, é isso. Amanhã não aconteceu, você te traz dúvida no coração. Mas quando você ouve do próprio Deus, quando você ouve do próprio Deus,
As circunstâncias podem mudar, as estações podem mudar, mas aquela palavra, ela está gravada dentro de você. E toda vez que vem uma água viva e molha essa terra seca da falta de fé, da falta de certeza que vai acontecer, ela cria vida de novo. Assim como está escrito em Jó, há esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas ela voltará a viver. O salmista diz que nós precisamos ser como árvores plantadas na beira do ribeiro, porque tem acesso à água o tempo todo. É disso que nós temos precisado, de acesso a essa água viva, constantemente. E você tem acesso livre a ele. Amém? Eu espero que o Espírito Santo ministre no seu coração aquilo que precisa ser feito, destravado, aquilo que a liberdade que o Senhor espera encontrar no seu coração nessa manhã, assim como ele encontrou no coração da samaritana, em dizer a verdade que poderia trazer medo, angústia, vergonha para ela. Porque é a verdade que nos dá acesso à fonte chamada Jesus. É a verdade. Caso contrário, nós vamos continuar cavando cisternas, fazendo as coisas com as nossas forças e não tendo um resultado pleno sobre aquilo que o Senhor tem feito e derramado sobre a minha e a sua vida. Que nessa manhã eu e você possamos acessar e que fique gravado no meu e no seu coração. A verdade nos dá acesso, mas o que nos faz alcançar essa fonte é a nossa constância com o Senhor em oração. É na oração que você recebe as respostas. É na oração que você vai encontrar direcionamento e vai encontrar liberdade para as verdades que você precisa. Porque o que o inimigo tem feito com o nosso tempo, ele tem nos roubado o desejo de estar com o Senhor. Nós falamos com o Senhor, mas não esperamos ele responder. Que nessa manhã seja o momento de você e eu acessarmos essa fonte. Não só, porque aqui foi um diálogo. Se você ler novamente, com outro entendimento, você vai entender que isso aqui foi um diálogo. E é isso que o Senhor espera. Ele quer ser a nossa fonte, porque Ele quer ter intimidade. Ele quer ter relacionamento comigo e com você. Relacionamento, você fala, eu falo. Não só você fala. Se você só tem falado e não tem ouvido o Senhor, como que você vai entender qual é a direção que Ele quer te dar nesse momento? Porque ela recebeu uma direção aqui. Ela recebeu uma direção. Ela recebeu uma cura. Ela recebeu um acesso livre a Ele. Ela recebeu uma libertação. E recebeu uma direção. João 4:21. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. O Senhor, Ele tem direção para mim e para você. Mas isso nós só vamos conseguir se nós pararmos para ouvi-lo. E eu vou dizer uma frase que o Senhor falou comigo e eu sei que não foi para mim, foi para nós, igreja. São coisas que nós pegamos da palavra e levamos isso para nós, né? Jesus disse assim, entra no seu quarto, fecha a porta, que o seu pai que te vê em secreto.
E a gente pegou isso como se fosse só no secreto que a gente precisa desse tempo com o Senhor. Mas é um tempo onde o Senhor vai vir buscar não só a mim. Ele vai vir buscar a minha casa, Ele vai vir buscar a minha cidade, o meu estado, a minha igreja. Ele vai vir buscar a noiva dele na terra. Então a minha oração no secreto não me exime da responsabilidade em orar em unidade. Jesus disse, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E às vezes a fonte ainda não está jorrando de dentro de você, porque eu e você precisamos ligar algumas coisas que não estão ligadas, ou precisamos desligar coisas que estão desligadas. E isso nós só vamos conseguir fazer num tempo de oração. Amém? Eu espero que eu tenha me feito ser entendida, apesar da palavra não ser minha, ser do Senhor. E eu creio que a palavra dele não volta vazia. A palavra dele alcança aquilo que ele declarou para que acontecesse. Então, se você puder, nesse momento, ligue seu pensamento com o Senhor e vamos orar. Papai querido, nós queremos te louvar, Senhor, por essa oportunidade que nós temos, Senhor Jesus, de acessar a fonte de água viva que é a tua presença. Papai querido, que nessa manhã, assim como a samaritana, nós consigamos, Senhor Jesus, acessar, Senhor, as nossas verdades. Aquilo, Senhor Jesus, que está escondido dentro de nós. Aquilo que tem trazido impedimento, Papai querido, porque nós temos cavado as nossas próprias cisternas. Porque nós estamos dizendo até aqui, Senhor, até aqui. Ou nós estamos acreditando que dizer para o Senhor, está tudo bem, Senhor, eu aceito a sua vontade, eu creio no que o Senhor está fazendo, sem ser uma verdade dentro de nós, vai fazer fluir, Senhor Jesus, a tua vida. Mas nessa manhã, Senhor Jesus, eu declaro por terra todo o engano, Senhor, da nossa mente, toda mentira da nossa alma, Papai querido, todo medo de julgamento que nós temos do nosso Deus, o Santo e Poderoso, que muitas vezes, Senhor, nós colocamos numa caixinha tão alta, tão alta, tão alta, Papai querido, que nós não podemos acessar. Que nessa manhã, Senhor, nós venhamos acessar o Senhor com verdade, Papai querido, porque nós não queremos, Senhor Jesus, mais ao poço, nós não queremos mais só ter acesso ao poço, que mata a nossa sede momentaneamente, nós queremos, Senhor Jesus, ter acesso à fonte de água viva, que vai jorrar dentro de nós, constantemente, e com isso, Senhor, nos fará capaz de jorrar, Senhor, dessa água viva através de outras pessoas, porque ao terminar de ler essa palavra, Papai querido, da Samaritana, nós entendemos, Senhor Jesus, que ela ouviu, entendeu, compreendeu e tomou posse daquela palavra, que a água viva fluiria dentro dela, que ela ganhou uma cidade, Papai querido, através, Senhor Jesus, da água viva que o Senhor derramou dentro dela. Que nós, Senhor Jesus, nessa manhã possamos receber essa ousadia, essa coragem e essa verdade dentro de nós. Que quando essa água viva, Senhor Jesus, jorrar dentro de nós em verdade, não será um sacrifício, ó Deus querido, será um privilégio ter tempo com o Senhor. Será um privilégio, Senhor Jesus, falarmos daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor fez. E muitas vezes, Senhor, nós nem precisaremos falar, Senhor Jesus, porque a nossa vida em si será, Senhor, essa fonte a fluir das suas águas vivas. Papai, eu creio que esse é o momento, Senhor Jesus. É chegado o tempo de fluirmos de águas mais profundas, ó Deus querido, de queremos acessar, Senhor Jesus, os tesouros escondidos que o Senhor tem para nós. E eu sei, Senhor, que o tesouro mais precioso, que muitas vezes ainda está escondido para nós, é a tua presença completa, verdadeira. O acesso, Senhor Jesus, ao teu coração, para entender aquilo que o Senhor está dizendo, para ouvir as tuas direções. Papai querido, abra os nossos ouvidos espirituais, destrava, Senhor Jesus, os nossos olhos,
e tira, Senhor Jesus, as escamas. E eu quero declarar, Senhor Jesus, que assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, Senhor, o Senhor toca nos nossos lábios, para que a verdade, Senhor Jesus, porque Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Às vezes, Senhor Jesus, as impurezas não é o errado, assim como está em Apocalipse, ó Deus. Mas não é o que o Senhor espera. Às vezes, Senhor Jesus, as impurezas não é o errado. Às vezes a impureza, Senhor Jesus, é não estar ouvindo, Senhor. E por isso não falarmos, Senhor Jesus, das coisas puras que vêm do Senhor. Papai querido, nós não queremos mais não só fazer o errado. Nós queremos, Senhor Jesus, acessar o certo para o Senhor nessa manhã. Por isso eu te louvo, te agradeço, papai querido, e que nessa manhã o Senhor alcance cada coração, cada vida, Senhor Jesus, que porventura forem ouvir, Senhor, essa palavra, que elas possam acessar essa fonte. Por isso eu te louvo, agradeço e bendigo o teu santo nome, em nome de Jesus. Obrigado a vocês que estiveram aqui. Que o Senhor continue ministrando no seu coração, no meu, e que nós possamos ansiar e acessar essa fonte. Que o poço não satisfaça mais a minha fé, a minha alma e o meu coração. Que o poço, as coisas momentâneas, as pessoas, as nossas emoções, não nos amem mais. Porque agora nós queremos a fonte. Nós queremos jorrar dessa fonte. Em nome de Jesus. Amém? Paz, Deus abençoe. Uma segunda-feira abençoada em nome de Jesus.